Senhor, diga amém. Opa, então abra sua Bíblia aí em Filipenses, porque a gente está estudando Filipenses inteiro, né? A gente está no culto da noite aqui estudando Filipenses inteiro. Hoje é a penúltima mensagem. Domingo que vem tem a última. A gente se despede de Filipenses, uma carta maravilhosa. Caso você queira assistir as outras 6 mensagens, procure o nosso canal lá do YouTube, Intervidas, para você assistir as outras pregações. Mas eu quero relembrar com você os temas que nós já vimos nessa carta maravilhosa, onde a gente estudou aqui. A cada capítulo a gente fez 2 temas, né? Então pode colocar aí, por favor, Fê, os slides dos temas que nós já vimos. Então o que a gente viu? O primeiro tema foi a alegria de ver o outro crescer. Então Paulo começa a sua carta escrevendo sobre aqueles cristãos, e ele tem uma alegria muito grande no seu coração, escrevendo para aqueles cristãos. Nessa carta aqui, Paulo não está fazendo uma teologia da alegria. Ele não pega um conceito e quer explicar ele de maneira teológica, não. Na verdade, Paulo está alegre. Paulo está muito alegre, ele está muito feliz. Então ele vai descrevendo os motivos de por que ele está feliz. E a gente está pegando cada um desses motivos. E o primeiro é a alegria de ver o outro crescendo em Jesus. E ele continua orando: eu quero que vocês cresçam muito mais ainda. Tá? Depois é a alegria de viver e morrer por um propósito. Paulo começa a falar disso. Ele encontra algo pela qual vale a pena viver e pela qual vale a pena morrer. Que é nesse trecho que a gente estudou aquela frase famosa: para mim, o viver é Cristo e o morrer não é perda, é lucro. Então, morrer por Cristo é algo maravilhoso. Depois, a gente viu o capítulo 2, a alegria de ter uma inspiração, um modelo para a vida. Faltam modelos de vida hoje. Faltam modelos de vida da qual você possa olhar e falar assim: pô, eu quero imitar essa pessoa, eu quero ser igual a essa pessoa. Paulo fala, a gente tem que é o próprio Jesus. E Jesus é aquele que, sendo Deus, não tomou como usurpação o ser igual a Deus. Na verdade, ele se esvaziou, né? E aí ele vai depois estimular a gente a ser como Jesus, que é a alegria de ser uma inspiração para o outro. Ser humilde, não usar a nossa língua para ficar reclamando, para ficar aí difamando pessoas, mas a gente ser igual a Jesus, dar fruto igual a Jesus. Depois, capítulo 3, a gente viu Paulo falando, quando ele fala de uma alegria de não ser em mim para ser em Cristo. Ou seja, Paulo começa a falar que ele tem diversos títulos, dos quais ele poderia ter fama e ter poder a partir desses títulos. Eu sou fariseu, eu sou hebreu, eu sou da tribo tal, eu tenho todos esses títulos. E se eu quisesse fazer a minha glória baseada na carne, baseado nos títulos que eu tenho, eu poderia. Mas ele faz o quê? Ele fala, não, tudo isso daqui eu considero como esterco, considero como excremento, tudo isso daqui é lixo. Por quê? Porque eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Seu maior título é ser servo e ser filho de Deus. Amém, gente? E aí Paulo ministrou isso para a gente. Isso é algo que traz muita alegria para Paulo. E domingo passado a gente falou sobre a alegria de desapegar daquilo que é efêmero. Paulo, ele fala, eu só tenho um alvo na minha vida, que é ganhar Jesus Cristo. Todo o resto, para mim, não vale nada. E aí ele vai dizendo, ele vai falando, inclusive, esteja perto de pessoas que querem crescer em Jesus. Quem não quer crescer em Jesus, se afaste dessas pessoas. Tenha contato, mas não dê o seu coração. Ande perto de pessoas que querem crescer em Cristo Jesus. E ele vai trazendo diversos motivos de você ligar o seu alvo, a sua mente, a sua vida apenas em Cristo Jesus. E hoje qual que é o tema que eu entendi e eu quero ministrar para você no capítulo 4, de 1 a 9. É isso aí, o segredo da alegria é a alegria de viver Jesus na prática. A alegria de viver Jesus na prática. E para isso a gente vai ler Filipenses 4, então abra sua Bíblia aí em Filipenses 4, dos versículos 1 até os versículos 9, tá? Filipenses 4, dos versículos 1 até o versículo 9. Se você não trouxe sua Bíblia, sem problema, a gente vai passar aqui no nosso telão.
Então, Filipenses 4, 1 a 9. Pixel, me ajude aí, porque eu vou ler aqui na Bíblia, tá bom? Olha aí o que Paulo vai falar para cada um de nós. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a própria Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado nessa causa maravilhosa, com o próprio Clemente e os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Feche seus olhos, Espírito Santo, a gente está diante da sua palavra. E a gente pede que o Senhor ilumine agora a nossa mente e o nosso coração para a gente entender além das palavras. E não só entender, a gente quer praticar. Porque com toda certeza nós seremos completamente transformados por ela. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. A alegria de colocar Jesus em prática. É isso que Paulo está nos ensinando nesse texto. É isso que eu entendo que Paulo está nos chamando nesse texto. Gente, os principais opositores de Jesus, quando você lê os 4 evangelhos, você vai perceber que não foi gente não crente, não foi ladrão, prostituta, não foi gente de esquerda, gente de direita, não foi nada disso. Os principais opositores de Jesus, sabe quem eram? Os fariseus. Religiosos. Gente que tinha muito conhecimento, conhecia a Torá, conhecia a Bíblia, conhecia as leis, exageravam até nas leis. Mas gente com tanto conhecimento, mas eles tinham um defeito muito grave e Jesus ficava muito irado com isso, Jesus ficava muito bravo com isso. Eles não conseguiam colocar tudo que eles conheciam em prática. Eles conheciam muito, mas não praticavam nada do que eles conheciam. Isso se chama, gente, hipocrisia. O hipócrita, o que é? Alguém que fala uma coisa e vive outra. E os fariseus eram assim. Eles eram os caras que diziam, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. E nós não podemos ser assim, sabe, igreja? Nós como cristãos, nós temos que ser diferentes. Nós temos que ter um amor em praticar a palavra de Deus. Não apenas de conhecer. Conhecer é bom, é maravilhoso. Eu amo conhecer, amo ler, amo descobrir. Mas se eu não praticar o que eu conheço, meu irmão, eu vou me tornar um hipócrita, uma pessoa falha. E eu vou atrair a ira de Deus para mim. E não o amor. Então nós temos que realmente ser completamente diferentes desses fariseus e ser, em nome de Jesus, completamente diferente das pessoas desse mundo aqui. Infelizmente, o que mais você vê são pessoas hipócritas. Infelizmente, e até mesmo no meio da igreja. Na igreja brasileira, nas mídias por aí. Isso é algo que é muito vergonhoso. E, assim, parando para pensar e vendo um pouco, assim, das coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, né? Pegar aqui um pouco das notícias de hoje. Isso é muito preocupante, realmente. E a gente tem que olhar para isso e refletir sobre a nossa própria vida. O que eu vou falar aqui não é para você apontar o dedo para ninguém. É para você refletir sobre a sua própria vida. Porque quando você vê, Lô, pessoas que comemoram, quando alguém leva um tiro, quando pessoas comemoram a morte de um pai de família, quando pessoas comemoram a morte de alguém que tinha uma esposa,
E as pessoas comemorando isso nas redes sociais. E aí essas mesmas pessoas que comemoram isso, se pronunciando como pessoas do amor. Se pronunciando como pessoas do bem. É como o Pondé fala, né? Faz tempo que eu não cito o Pondé. Mas o Pondé fala, quando alguém se apresenta para mim como um baluarte do bem, eu dou 5 passos para trás. Quando alguém se apresenta na minha frente e diz, eu sou do bem, fala, eita, tá aí um perigoso. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Paulo está falando disso nesse momento da carta, que ele já está chegando no final e dando as suas últimas considerações. E o que ele está falando aqui nesse capítulo 4? Gente, vocês já aprenderam muito, vocês sabem muito, mas por favor coloquem isso em prática. Vamos praticar essas coisas. Vamos encontrar alegria em praticar a palavra de Deus, porque quando a gente vive o evangelho na prática, quando a gente tem alegria em praticar essa palavra, sabe o que acontece? Automaticamente nós criamos um ambiente de união. Quando a gente vive esse evangelho aqui na prática, o que vai acontecer é que a gente cria um ambiente de união. É isso que ele está falando. Primeiro ele fala que está morrendo de saudade desses cristãos, ele tem um carinho por esses cristãos. Tem hora que ele fala assim, eu estou escrevendo isso aqui com lágrimas, mas é porque lágrimas de saudade. Então ele está aqui, uma carta cheia de afeto. Né? E aí ele começa a dizer, vocês são a minha coroa. Ou seja, foi muito doloroso para mim plantar vocês aí, está lá em Atos. É uma igreja que Paulo sofreu muito para ele plantar. Só que agora ele está vendo a igreja florescendo, ele está vendo a igreja crescendo, ele está vendo a igreja amando Jesus. E ele fala, vocês são a minha coroa, a minha recompensa. E ele vai dizer, permaneçam assim. Permaneçam firmes. E firmes no sentido de permaneçam unidos. Permaneçam firmes no sentido de vocês estão juntos. Vocês são um time, porque Jesus já falou. Um time que está dividido, ele não subsiste. Então vocês têm que andar unidos. E esse é um dos problemas da carta aqui. A gente falou bastante sobre isso. Eu estou sentindo, galera, que tem um vento de desunião soprando aí. Então Paulo está preocupado. Vocês não estão desunidos, mas eu estou vendo que está rolando uma parada aí. Não deixe isso acontecer. Porque os ataques de fora estão vindo. E vocês têm que estar juntos, vocês têm que estar firmes. Porque se vocês estiverem desunidos, os ataques vão vir e vocês vão cair. Então ele fala, fiquem unidos. Então ele vai dizer, Evódia, Sintique, vivam em harmonia no Senhor. Sim, eu peço a você a leal companheiro de julgo. Quem é? Ninguém sabe. É um companheiro de julgo que ajude elas. Pois vocês lutaram ao meu lado. Vocês sangraram comigo, com Clemente e meus companheiros. E os seus nomes estão no livro da vida. O que Paulo está dizendo aqui, gente? Ele está dizendo, olha, a gente acabou 3 falando assim, vocês são cidadãos do céu. A cidadania de vocês está no céu. E a gente viu domingo passado que essa palavra ela é muito mais rica do que simplesmente vocês moram no céu. Vocês vão para o céu. Não, essa palavra quer dizer, como vocês são do céu, isso tem implicações aqui na terra. Porque o destino de vocês é o céu, porque vocês são do céu, a mente de vocês é do céu, isso tem implicações aqui na terra. Então o crente não pode pensar só no céu. O crente não pode, não, vou ficar sem fazer nada, eu vou esperar o céu chegar. Não, você tem coisas para fazer aqui. Então você tem que praticar isso aqui. Você tem que trazer essa influência do céu para agora. Então, ao invés de você ficar dando atenção a esses falsos mestres, que às vezes ficam criando desavenças dentro da igreja, o que vocês devem fazer? Vocês devem procurar crescer no Senhor e confiar no Senhor. Então, queridas Evódia e Sintique, quem são essas mulheres? Líderes muito influentes na igreja. Líderes que têm uma influência, líderes que as pessoas escutam. Então você vê aqui que as mulheres tinham um papel importantíssimo no ministério de Jesus, no evangelho de Jesus. Há quem diz, inclusive, que quem escreveu Hebreus, há quem pense que quem escreveu Hebreus foi uma mulher. Priscila, esposa de Áquila. Há quem diz. E aí, uma das razões é porque Hebreus tem muitos detalhes. E mulher adora um detalhe, né? Mulher adora a cortina, a cor e tal. Mulher é bem detalhista, isso é uma bênção. E Hebreus é cheio de detalhe. Então há quem diga que quem escreveu Hebreus foi Priscila. A gente não sabe ainda. Mas o fato é, mulheres são muito importantes no ministério do Senhor. E essas duas são muito importantes. Então Paulo está dizendo, olha, vocês são importantes.
As pessoas escutam vocês. Lá no passado vocês trabalharam comigo. Mas agora, gente, vocês estão procurando interesses pessoais. Vocês estão defendendo cada uma um ponto diferente. E isso está trazendo o quê? Desavença. Isso está trazendo desunião. Não, vocês precisam correr juntos. Vocês precisam trabalhar juntos. Então vocês precisam crescer e vocês precisam crescer confiando no Senhor. Aí Paulo chama alguns líderes, chama algumas pessoas e ele diz assim: me ajudem no ministério maravilhoso chamado reconciliação. Gente, que ministério maravilhoso, que dom maravilhoso é o ministério da reconciliação. É gente, Natália, que tem o dom, o talento de trazer paz para um negócio que parecia que não ia dar paz de jeito nenhum. E como isso faz falta nas igrejas, gente? Como faz falta nas igrejas gente que tem dom, que tem um talento de ministrar reconciliação. Mas o que a gente tem muito na igreja? A gente tem muita gente que gosta de botar mais lenha na fogueira. O negócio está acontecendo, um negócio ali, aí você vai se aconselhar com alguém da igreja. Fala, você viu? Não, você viu a roupa da irmãzinha? Não, sério. Quem é que anda com cachecol todo de oncinha na igreja, como a Fabíola? Aí a pessoa, em vez de pedir sabedoria para o Senhor e fala, não, mas você precisa entender, meu irmão, que não tem a ver com aparência. Tem a ver. Aí você fala assim, eu também acho. Coisa de, nossa, do Satanás, de onça. Quer ser o quê? Felina? Não, o pastor está viajando, o pastor está deixando. O pastor fica elogiando ela todo domingo, menina. Aí começa. Botando mais lenha na fogueira. Meu irmão, pelo amor de Deus, para de emprestar sua boca para o Satanás. Para de ser o diabo dentro da igreja. Fala para quem está do seu lado, não seja o diabo não. Pensa o negócio que o diabo gosta, meu irmão. O diabo gosta de uma... Ih, que dá? Você viu? Nossa, que negócio que o diabo gosta. Como é que a tentação começou no Éden? Ó, no chaveco. Meu irmão, não, você é de Deus. Você é de Deus, amém, gente? A sua língua também é de Deus, amém? Oh, Deus, converte essas línguas. Converte as nossas línguas. Então tem gente que gosta de ficar aí. Não. Oh, meu irmão, você está com problema? Fabíola, vem cá. Oh, não gostou do seu cachecol. O que você acha, Fabíola, tal? Aí você fala assim, eu te dou de presente. Que eu sei que é inveja. Não, pastor, pastor, está acontecendo isso aqui, vamos sentar todo mundo, vamos conversar. Não é passar pano, é tratar com a verdade. Isso aqui foi dito, ela está achando isso, vamos resolver. O que Jesus tem para dizer sobre isso, meu irmão? O que Jesus acha dessa palavra aí? Vamos tentar entender, vamos ter paz. Ah, como faz falta isso nas igrejas. Gente que traz paz. Seja alguém que traz paz, porque, meu irmão, você, eu não sei se você sabia disso, eu não sei se alguém já te falou isso, mas você vai morar no céu com todo mundo que está aqui, você sabia disso? Você vai para o céu com todo mundo que está aqui, claro, se entregar sua vida para Jesus. Aí você pensa assim, não, mas pastor, quando chegar no céu a gente para de brigar. Eu falei, não, para de brigar aqui, bexiguento, vamos ter paz aqui, porque... Paulo falou, a sua cidadania é no céu, mas isso tem implicação aqui. Vamos ter paz aqui em nome de Jesus. Igreja é lugar de paz. Igreja não é lugar de intriga, de mimimi, de nada. Igreja é lugar da gente estar unido e resolver os nossos problemas com maturidade, com paz, ministrando reconciliação. Amém, gente? Então que Deus levante nessa igreja mais pessoas para ministrar reconciliação. Isso é prática do evangelho. Mas Paulo continua. Ele vai dizer que quando a gente vive o evangelho na prática também, sabe o que a gente alcança? A gente tem alegria, equilíbrio e paz. Quando você vive o evangelho na prática, você ministra reconciliação. Mas você também sabe o que você alcança para a sua vida? Alegria, equilíbrio e paz. É o que ele está dizendo. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Eu não sei se eu disse, mas essa palavra alegria aparece mais ou menos 16 vezes nessa carta. De tanto que Paulo está alegre. A cada 10 palavras, alegria, é o que ele está sentindo. E ele agora está dizendo, alegrem-se vocês, alegrem-se no Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, não só por alguns, não só pelos que você gosta,
não só para os da sua casa, não só para os do seu grupo. Não, todos devem conhecer a sua amabilidade, a sua moderação, o seu equilíbrio, porque perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplicas, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Olha o que acontece, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém, gente? Isso é maravilhoso demais, cara. Essa carta é maravilhosa. Paulo aqui, gente, para ele a alegria não é um sentimento. Para ele a alegria não é uma parada fingida que você vai forçar. Não, para Paulo a alegria é um mandamento. É uma opção. Estejam alegres. Olha tudo que a gente tem em Cristo Jesus. Olha tudo que Jesus fez. Olha tudo que Jesus é. Então sejam alegres. 2 vezes ele diz alegres. Por quê? Porque ele sabe que a alegria não deve depender, como nós cantamos, das nossas circunstâncias. Deixa eu te falar um negócio. Quem tem Jesus no coração não sente alegria baseado nas circunstâncias. Não tem alegria baseado naquilo que acontece. Não, Paulo está dizendo, a gente tem alegria, porque a nossa alegria não é uma circunstância, a nossa alegria é uma pessoa, nossa alegria é Jesus Cristo, amém, gente? Então não baseie a sua alegria em nada, apenas em Jesus, e você vai ter essa alegria no seu coração, sabe? É uma alegria tão profunda que meu irmão, pode estar caindo o mundo, pode estar dando tudo errado, pode estar o caos, mas você tem um negócio no seu coração, você sente uma parada no seu coração, você sente uma parada positiva, uma parada que é maior do que tudo que está acontecendo em volta. Você tem alegria em Jesus. Eu não sei se já aconteceu com você, não sei se já aconteceu, porque o crente parece que ele é meio, parece que bateu com a cabeça mesmo. Para quem não é crente, então, principalmente. Para quem não é crente, olha e fala assim, cara, esse camarada é tudo doido, meu irmão. Por quê? Porque o negócio está dando errado, está faltando dinheiro, está faltando comida, está faltando saúde, está não sei o quê, mas o cara está lá na igreja cantando, eu quero viver algo novo, e aleluia. Por quê? Porque a gente tem uma parada dentro de nós, e é isso que Paulo está falando, que é muito maior do que tudo que acontece à nossa volta. E isso é muito lindo. E aí no versículo 5 ele vai dizer, olha, seja a amabilidade, a moderação, o equilíbrio, e são tantas traduções para essa palavra. Essa palavra aqui que ele usa é muito profunda. Essa palavra aqui me deu um trabalho também, quando eu fui estudar sobre ela, porque não tem na nossa língua uma única palavra que expresse tudo o que ela significa. É uma palavra profunda demais para descrever o que nós somos e o que a gente tem que mostrar. Eu estou lendo agora um livro chamado Ética a Nicômaco, do grande Aristóteles, filósofo grego. E eu estou lendo esse livro. E esse livro aqui, alguns comentários vão dizer, e é verdade mesmo, que Aristóteles usou essa palavra aqui. Usou essa palavra para mostrar como é que é um coração daquele que é um magnânimo. Aristóteles vai falar que alguém que tem uma ética muito grande, alguém que tem aquela moral que você fala assim, uou, você aplaude, é alguém que tem um coração, uma alma de uma pessoa magnânima. E quem é magnânimo, segundo Aristóteles, vai dizer que tem essa moderação, esse equilíbrio, essa amabilidade. Aí o Berkeley, ele vai dizer que essa moderação é aquele que sabe quando não deve aplicar a letra estrita da lei. Ou seja, é algo que vai além da justiça. É alguém que é justo? É alguém que cumpre a lei certinha? Cumpre. É alguém que não faz as coisas erradas, ele faz as coisas certas, mas tem uma hora que a mente dessa pessoa ela é tão grandiosa, tão magnânima, que às vezes não é a lei estritamente que vai resolver, é algo além da lei, é algo chamado misericórdia. É algo que a lei vai dizer, tem que punir, tem que prender, tem que matar, merece, mas a pessoa fala assim, não, mas precisa de algo acima da lei. Precisa de algo mais profundo, mais sobrenatural, precisa de graça e de misericórdia. Sabe quem usou isso aqui? Na prática, Jesus. Em que episódio? Quando ele apanha aquela mulher em adultério, lembra desse episódio? A lei dizia,
tem que tacar pedra e nos dois. E aí, Jesus, vai seguir a lei? Vai negar a lei? O que você vai fazer? Eu fico imaginando assim, cara, falando, meu irmão, como é que Jesus vai sair dessa? Se ele não apedrejar, está negando a lei. Se ele apedrejar, está matando uma mulher. Fala, rapaz, o que Jesus faz? Jesus pega e começa a desenhar no chão. Lembra desse episódio? E ele começa... Ó, até caiu ali. Vai vendo? É, meu irmão. E aí, Jesus... É como o vídeo que eu vi, né? O cara, não sei o que, Jesus mandou a tempestade cair um raio. A mulher, meu Deus do céu. Falei, vai brincando. E aí, Jesus está lá, ó, só desenhando. Aí, de repente, o que acontece com os caras que iam atacar pedra? Começaram tudo a soltar as pedras. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Meu irmão, que fantástico isso. E aí, o que Jesus escreveu no chão? Alguns vão dizer que Jesus começou a escrever os pecados daqueles que estavam lá. Alguns vão dizer isso, né? Acho que é o John Stott, se eu não me engano, que diz isso. Parece que Jesus começou a escrever os pecados daqueles hipócritas que estavam lá. Algo acima da lei. Algo acima daquilo que a lei manda aplicar. E vamos combinar, a gente tem muita pressa para aplicar a lei na vida do outro. Qual que é o combinado? Errou? Cana. Fez errado? Pune. Não, banco. A gente tem muita pressa para sair apontando o dedo para os outros, para aplicar a lei nos outros. Agora, vamos combinar? Quando é a gente que se dá mal, o que a gente fala? O que a gente faz? Tem um pouquinho de paciência. Mas é porque eu cometi um deslize. É disso, por exemplo, que eu lembrei desse texto, que Jesus está falando para amar o próximo como a si mesmo. Tem gente que usa esse texto para falar assim, está vendo? O amor próprio existe na Bíblia. Você tem que se amar primeiro para amar o outro. Mas não é disso que o texto está falando. Não é disso. Jesus está falando de um contexto de lei naquele texto. E o que a gente faz quando é lei para os outros? É rápido. Crucifica, é rápido. Cana, é rápido. Mas quando é para nós, a gente pede um pouquinho mais de paciência. Tem um pouquinho mais de... É disso que Jesus está falando. Quando é com você não pega mais leve? E por que quando é com os outros você quer pegar mais pesado? Não, trate os outros como você gosta de ser tratado. E essa é uma característica que deve ser conhecida na sua vida por todos. Você deve ser alguém que tem mais pressa em dar graça e misericórdia do que lei. Amém, gente? Essa deve ser uma característica conhecida de você. Aí, Paulo continua. Aí ele vai dizer, olha, não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem com ansiedade no seu coração. E eu nem vou perguntar aqui quem é que tem ansiedade. Eu não vou fazer essa besteira. Eu vou ver um monte de mão tremendo assim. Eu tenho. Ansiedade enfim, vocês já ouviram falar muito sobre isso. É o mal do século. Todo mundo está ansioso hoje em dia. Aí Paulo chega e fala assim, não, mas não anda não ansioso não. Mas é fácil, né? Com você, né? Paulo não tem os boletos que eu tenho para pagar. Amanhã é segunda-feira, meu irmão. É boleto com força caindo. Não, mas calma, a gente precisa entender o que Paulo está falando aqui. Lembra? Isso aqui é uma parte de prática. Guarda isso. Coloca o evangelho em prática. Então Paulo está falando aqui de uma parada muito prática. Cuidado com uma vida de prática, uma vida que vive o tempo todo ansiosa, até porque um pouco de ansiedade a gente tem, e é normal, ansiedade é um sentimento bom. Você tem ansiedade quando você vai fazer uma prova, sim ou não? Vai fazer uma prova amanhã, você fica ansioso. Amanhã você vai fazer uma nova conversa para entrar em algum emprego, né? Eu estou sabendo aí, cadê a Natália? A Natália está por aí, né? Subiu. Para o céu já? Tá. Ministério Infantil. Meu irmão, que susto. Natália, olha só que bênção, gente. Natália começa no emprego novo amanhã. Se você perguntar para ela, está ansiosa? Ela vai falar, como eu sou crente, eu vou falar que não. Não, você está ansiosa, minha filha, não tem problema. Então você fica ansioso quando você está apaixonado, né? Quando o Serginho viu Mariana pela primeira vez, não deu um negocinho no coração, a vontade do banheiro, um negocinho, nossa... Ansiedade, ansiedade é um sentimento bom, que vai te preparar para as coisas da vida. Agora, o que Paulo está falando aqui?
Por isso que é bom a gente ler o texto todo. Paulo vai dizer assim: não andem ansiosos. Essa ideia de andar não viva o seu cotidiano ansioso. Não traga a ansiedade como marca da identidade da sua vida. Não faça isso. Eu sou uma pessoa ansiosa. Não faça isso, meu irmão. Eu vivo ansiosa, segunda, terça, quarta. E as pessoas têm um certo orgulho. Eu sou ansioso, ai que top. Não é top não, você está se matando aos poucos, está morrendo, está ficando doido. Não andem ansiosos, sabe? E aí como é que você luta contra isso? Né, contra essa ansiedade cotidiana. E aqui, gente, deixa eu abrir um parênteses. Se for uma coisa hormonal, que às vezes acontece, dos nossos hormônios ficarem doidos. As químicas aqui são muito loucas. E às vezes acontece dos hormônios estarem completamente bagunçadas. Aí precisa sim tomar um remédio. Converse com um médico, psiquiatra, não tem problema nenhum. Terapia, faça terapia. É maravilhoso, é graça comum. Procure se tratar. Mas se não for uma coisa hormonal, deixa eu te dizer uma coisa. Pela Bíblia, viver ansioso é pecado. Então se você vive ansioso todo dia, você está em pecado. Deus não gosta de quem vive ansioso. E aí o que Deus gosta? É aquilo que Paulo está falando. Sabe o que você tem que fazer para lutar contra essa ansiedade? Viva uma vida de oração. Amém, gente? Isso aqui é prática. Prática, oração. Se você não ora todo dia, certeza, você está doente. Se você não tem momentos de oração, certeza, você está doente. Já se fala muito hoje, isso aí é ciência, comprovado. Já se fala muito hoje que tempos de silêncio são altamente recomendados para que você tenha uma saúde emocional, física, em todos os níveis. Diminui seu estresse, diminui sua ansiedade, diminui sua depressão. Tempos de silêncio. E a gente que acredita, a gente já sabe disso faz tempo. Por que não juntar um silêncio com uma oração silenciosa? Eu tenho feito isso, de vez em quando, nas manhãs eu consigo fazer isso. Não tem nada mais gostoso do que você ficar em silêncio na presença do Senhor. Não orar, não ali para pedir, mas para lembrar quem é Deus, lembrar que eu estou vivo, lembrar que eu posso respirar, lembrar que eu tenho um café da manhã para tomar, eu tenho vida, eu tenho saúde, eu estou de pé, eu tenho família, e esses pensamentos positivos diante do Senhor vão invadindo o meu coração. Meu irmão, você sai desses momentos com muita paz. Ore, faça o Senhor conhecer as suas lutas. Paulo está dizendo isso, faça Deus conhecer as suas lutas. Deus não quer só ouvir, gente, glória a Deus, aleluia, não. Deus quer ouvir aquilo que rouba a nossa paz. Deus quer ouvir que você está preocupado com amanhã. Deus quer ouvir que você está estressado. Deus quer ouvir que você está chateado. Ele quer ouvir o que está no seu coração. E quando você abre o seu coração para Deus, algo maravilhoso acontece. Deus vem e visita o seu coração e traz cura, amém, gente? Mas o que a gente faz? A gente não quer dividir com Deus aquilo que está acontecendo com a gente. Paulo está dizendo, não, ore. Oração, súplica e algo muito importante, gratidão. Seja uma pessoa grata todos os dias da sua vida. Todos os dias expresse gratidão. Me escute, expresse gratidão todos os dias. Deixa eu te falar de um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. Quantos conhecem esse livro aqui, já ouviram falar desse livro? O Jeito Harvard de Ser? Chique. Estou orgulhoso, viu? Parabéns. O Jeito Harvard de Ser Feliz. Para mim, leitura obrigatória. Que é um estudo científico sobre a felicidade. Que começou lá em Harvard, em 1930. E está rolando até hoje esse estudo. E nesse estudo eles descobriram que as pessoas que têm picos de felicidade maiores e mais constantes são pessoas que são gratas no mínimo por 3 coisas concretas todos os dias. 3 coisas concretas todos os dias aumentam o seu pico de felicidade em um nível constante. E aí, é muito interessante isso, né? Porque lá em casa, eu já contei aqui, a gente começou há muitos anos atrás uma prática que os meninos da minha casa não me deixam esquecer, que é orar todos os dias antes de dormir. Começou porque eles estavam tendo pesadelo. Pai, estou tendo pesadelo. Falei, hora que passa. Aí ele, ora com a gente então. Aí eu falei, Netflix, orar com os meninos. Fui orar com os meninos.
Aí a gente ora e eu lembrei desse livro. Aí eu, na minha oração, vou agradecendo. Obrigado, Deus, porque vovô e vovó estão aqui. Obrigado, Deus, porque agora a gente tem o Cheetos, que é meu cachorrinho, virei pai de pet. Chama Cheetos, né? Ele é um Shih Tzu e a gente botou o nome de Cheetos. E o apelido que eu dei para ele é Xixi. Então, obrigado porque o Cheetos está aqui. Obrigado porque a gente comeu Nutella. Amém. E aí eles também vão orando e cada um ora por uma coisa. E é muito interessante, cara. É um momento assim, muito simples. Mas eu saio desse momento assim, sabe, muito legal, assim. E meus filhos são muito especiais. O Otávio é tão especial que ele ora até por Jesus. Peço por Jesus. Falei, gente, menino é crente com força. É porque as igrejas estão tão complicadas que você tem que orar até por Jesus, né? Jesus deve estar passando mal com as igrejas hoje. Oro por Jesus, eu oro porque eu bati na cabeça do meu irmão. Aí o outro ora, eu não oro porque eu apanhei do meu irmão. É muito legal, assim. Todo dia isso acontece na minha casa. Então, tá vendo como a Bíblia, já há 2000 anos atrás, já tinha uma receita de saúde que os grandes intelectuais estão descobrindo só agora, meu irmão. A gente está dando para a ciência uma parada que a gente já tem à nossa disposição. Então, todos os dias ore, todos os dias agradeça. E isso tem um resultado muito especial. Olha o que acontece. O que acontece é que quando você faz isso, a paz de Deus invade o seu coração. Amém, gente? Não é a paz que vem dos homens. Não é a paz que canta o próprio Gilberto Gil. A paz invadiu o meu corpo. Que paz, meu filho? É a paz de Deus? Se não for, não me interessa. E a gente pensa paz, segundo os homens, como uma vida sem problema. A gente pensa paz o quê? Deitado na rede, tomando chimarrão, comendo cuscuz, né? Sem boleto para pagar, sem estresse, sem problema, pé na areia, água de coco, beira do mar. Isso é paz. Não, Paulo não está falando dessa paz, ele está falando uma paz que vem de Deus. O que acontece? Que excede o entendimento. Cara, a paz de Deus é uma parada que falta palavras para a gente descrever essa paz. Falta conceitos, como é que é? Eu não sei, mas eu só sei que ela está aqui. A gente não consegue falar, a gente não consegue conceituar, a gente não consegue explicar. Mas sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a gente consegue experimentar, amém, gente? Deus quer derramar uma paz sobrenatural no seu coração. Ele quer manifestar a paz no seu coração. E é a paz dele, não é a paz do mundo. É a paz que vem de Deus. E ela tem um efeito muito importante para o meu e para o seu coração. Ela protege o nosso coração. Ela blinda o nosso coração. Essa paz que vem de Deus, ela impede que problemas assaltem e invadam os nossos corações. Essa paz impede que a gente saia do rumo. E a gente está cercado de problema. Se eu perguntar aqui quem tem problema, meu Deus, a gente fica aqui até semana que vem. Só que Paulo está dizendo exatamente sobre isso. Os problemas vão continuar aí, mas busque o Senhor, ore ao Senhor, agradeça ao Senhor. E essa paz vai chegar e ela vai proteger o seu coração de ficar aflito por causa desses problemas. Amém, gente? É uma paz maravilhosa. É uma paz linda. É uma paz que comenta um pouco, que fala um pouco sobre aquilo que o pastor Alberto falou aqui na hora dos dízimos. É uma paz que faz a gente viver uma parada que o mundo não entende. O mundo não entende. Tem gente aí fora que está desesperado, olhando para o Brasil, olhando para o mundo. As pessoas estão desesperadas. Mas se você conhecer alguém que é de Jesus de verdade, você vai ver, sabe o que nessa pessoa? Você vai ver paz. Tem uma frase que diz assim: aqueles que estavam dançando foram considerados loucos pelos que não estavam escutando a música. Vou repetir. Aqueles que estavam dançando foram considerados loucos por aqueles que não estavam escutando a música. Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma música muito linda agora sendo tocada no meu e no seu coração. Só que só pode ouvir quem entregou a sua vida para Jesus e quem pertence a Deus. E essa canção ela diz assim: a minha paz protege o seu coração. Amém, gente? Você vai sair daqui hoje com essa paz.
Você vai sair daqui hoje com essa paz e não importa o que aconteça, não importa os problemas, você não vai perder o seu rumo, você não vai perder a sua força, você não vai perder a sua alegria, porque a paz do Senhor está protegendo o seu coração. E para terminar, Paulo vai dizer que quando a gente vive o Evangelho na prática, em último lugar, ele vai dizer para a gente que a gente vive uma vida digna de louvor e na presença de Deus. Quando a gente vive o Evangelho na prática, a gente vive uma vida que é digna de louvor e na presença de Deus. Ministério de Louvor pode subir para a gente encerrar esse momento e partir para o momento da ceia. Ministério de Louvor pode vir para a gente celebrar o Senhor no momento da ceia. Então vamos relembrar, quando a gente vive o Evangelho na prática, a gente cria um ambiente de união. Um ambiente de paz e de reconciliação. Segundo lugar, quando a gente vive esse Evangelho na prática, tá? A gente alcança a alegria, moderação, equilíbrio e paz. Tá? Agora, em último lugar, quando a gente vive o Evangelho na prática, a gente vive uma vida que é digna de louvor e na presença de Deus. Aí ele diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, for correto, for puro, amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Esse é o final da carta, final maravilhoso. Essa parte me chamou muita atenção. Esses dias eu escrevi uma devocional, gosto de escrever devocionais. Quando eu acordo muito inspirado, assim, eu escrevo algumas devocionais, baseadas nos sermões que eu prego aqui. E esse dia eu escrevi uma devocional com o título 200 mil coisas. 200 mil coisas. Eu não sei se você sabe, mas por dia, você vai passar por 200 mil mudanças de focos visuais por dia. 200 mil coisas vão chamar a sua atenção visual por dia, fora os estímulos sonoros, fora o tanto de som que vai chamar a sua atenção no dia. Agora veja só, cada uma dessas coisinhas que você vai ver, essas 200 mil coisas que você vai ver por dia, cada uma delas vai ficar armazenada na sua mente. Algumas vão ser esquecidas rápido, outras não. Mas pensa 200 mil coisas entrando no seu cérebro, através dos seus olhos, todos os dias. Fora os estímulos sonoros. Por isso que alguns falam assim, né? Aquele escritor, o Augusto Cury, ele fala assim, que as crianças de hoje, elas recebem a mesma informação, o mesmo acúmulo, né, de coisas, informações, que o cérebro do Einstein recebia na época dele. Então, cadê os gênios então? Cadê os superes dotados? Cadê os superes inteligentes? Por quê? Porque esse acúmulo todo de informação, 90%, 98% é coisa que não presta. Coisa que não vale nada. Einstein tinha um monte de informação na cabeça, mas era física com força. Era EMC ao quadrado com força. Está ali o crítico que é físico, pergunta para ele o que é EMC ao quadrado, ele vai dizer para você. Mas as crianças de hoje recebem o mesmo acúmulo de informações que o Einstein recebia, mas é tudo porcaria. E quem está assim hoje? Nós. A gente está assim hoje, recebendo um monte de coisa visual na cabeça que não vale nada. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quanto de Jesus fica armazenado na sua mente por dia? Hoje você está recebendo um pouco. Se você veio de manhã e noite, recebeu uma porção dobrada. Mas e amanhã? E terça e quarta? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto da Bíblia fica armazenado na sua mente por dia? Tem um outro texto que está em Filipenses 2, ele vai dizer, retendo a palavra de Deus. Quando você vai ser uma inspiração, só consegue quem retém a palavra de Deus. Só que para mim reter, eu já tenho que pelo menos ter. Reter é uma coisa que está aqui e eu aprofundo. Mas a palavra de Deus não está nem aqui. Como é que eu vou reter uma coisa que não está aqui? Então quanto da Bíblia fica armazenado na sua mente por dia? Quanto das coisas do alto? Quanto das coisas que Paulo disse aqui, ó? Verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama.
O quanto disso fica armazenado na nossa mente por dia? Agora vamos voltar para aquelas outras tantas porcarias que a gente vê por dia, que a gente assiste por dia, que a gente vê por dia. A maioria dessas coisas, sabe o que vão gerar? Vão gerar ansiedade no meu e no seu coração. Fica meia hora assistindo Bate, assistindo um jornal aí, qualquer jornal, fica 30 minutos assistindo isso. Você vai ver como vai ficar seu coração, com medo, triste, com raiva, porque é isso que o mundo tem para oferecer. Então, Paulo está dizendo, olha, mantenha sua mente, armazene na sua mente, no seu coração, coisas que são do alto, porque tudo que não é a palavra de Deus vai gerar ansiedade, mas eu te garanto, a palavra de Deus gera tudo, menos ansiedade, amém, gente? Ela gera paz, ela gera consolo, ela é luz, ela vai te mostrar exatamente por onde você deve andar. Mergulhe nisso aqui, é o que Paulo está dizendo, Então, ansiedade, a palavra de Deus não gera. Então, nossa vida, igreja, a nossa prática de vida, as nossas palavras, nossos atos, Paulo está dizendo, elas têm que ser coisas que são dignas de ser elogiadas, elas têm que ser coisas dignas de ser aplaudidas. Viva uma vida que é digno de ser louvor. Será que um filme da nossa vida pode passar aqui nesse telão hoje? Será que cada minuto, cada segundo da nossa vida pode ser passado aqui? Será que os pensamentos que rondam a nossa mente podem ser colocados aqui? Será? E essa pergunta é para mim, e esse texto me confronta, porque eu, como pastor, preciso viver uma vida que é digno de ser aplaudido, não para minha fama, mas para a glória do nome de Jesus, e para abençoar a sua vida, e você tem que ser para mim, e é assim que a gente tem que viver, uma vida digna de ser aplaudida. E são essas coisas do verso 8 que a gente leu, que a gente percebeu aqui. E eu sei que você entendeu, eu sei, você é crente, você ama Jesus, eu sei, mas o nosso problema não é entender, é isso que Paulo está falando. A gente não tem dificuldade de entender, a gente sofre muito para assimilar. Entender é uma coisa, assimilar é outra. O que é assimilar? Assimilar é pegar uma coisa que a gente entendeu na teoria, mas coloca em prática. Eu dei aula de teclado e piano muito tempo, e eu percebia que as pessoas tinham dificuldade de assimilar. Bota o dedo aqui e toca assim, você entendeu? Eu entendi, agora me mostra. Meu irmão, negação. E aí, treinamento, paciência, até a pessoa assimilar, trazer para a prática, não ficar só na teoria. Então Paulo está dizendo, olha, as pessoas à sua volta precisam ver a Bíblia na prática. Elas precisam ver você praticando essa palavra. Não é de tanto falar, é de tanto praticar. E aí Paulo termina dizendo o quê? Que o Deus da paz vai estar com cada um de vocês. O mais lindo, gente, é que a força necessária para tudo isso daqui não depende de você. A força necessária não depende de você, depende da presença de Deus na sua vida e na minha vida. Se você estiver perto de Deus, Ele vai te dar força para você conseguir viver isso daqui. E muito mais especial do que a paz de Deus é a presença do Deus da paz. Muito mais especial do que a paz que vem de Deus é a presença do Deus da paz conosco em cada um dos momentos da nossa vida. Eu quero terminar trazendo uma frase de um livro que ele é polêmico, eu sei que ele é polêmico. Há muito tempo atrás eu li ele, 2008, 2009, um livro que ficou muito famoso na época, deu o que falar, e sim, eu não concordo com tudo que está nele, né, mas eu acho que é uma leitura interessante, porque ele tem citações muito interessantes. Tem citações muito interessantes que faz você pensar. O nome do livro é o livro A Cabana. Quem conhece A Cabana, né? Se alguém aqui contar para o pastor Segundo que eu falei do livro A Cabana, vai se ver comigo. Se ele tivesse aqui, o bicho estava se remexendo inteiro. Mas enquanto eu estudava essa parte final, eu lembrei de uma frase desse livro. Qual é a frase? A frase
diz assim, que Deus não é um substantivo. Deus é um verbo. Um dos personagens diz assim, eu não gosto de substantivos. Substantivos são coisas frias, são coisas fixas. O verbo não, o verbo é movimento. Eu achei isso muito legal, porque Deus é isso, Deus ele é prático. Deus Ele é um Deus que faz. Deus é um Deus que faz, é um Deus que põe a mão na massa. É um Deus que luta as minhas batalhas e as suas batalhas, amém, gente? É um Deus que faz, é um Deus que interfere. Deus gosta de pegar a gente no momento que a gente está em silêncio, e Ele fala assim, ó, vai ler minha palavra, vai orar, perdoa, ame, vai para a igreja, sai disso aí, para de ler isso, para de olhar isso, tal. Ele gosta de interferir na minha e na sua vida. Ele gosta de ter contato com o seu povo. Ele gosta de fazer. Então Deus, gente, habita muito mais numa vida de prática do que numa vida de teoria. Deus não é teoria, Deus é prática. Deus é prática. E esse momento que a gente vai celebrar aqui é um momento que mostra um Deus que fez, um Deus que faz. Deus viu o meu e o seu problema, e Ele percebeu como a gente estava